Saga Seminovos. Veículos com garantia de 1 ano e assistência 24 horas. Só a Saga tem. Olá, muito boa tarde a todos que nos assistem pela TV Goiânia Band. 20 de agosto de 2019, terça-feira. Realmente o Na Tela começa para você com novidades, né? Muitas novidades para você. Eu peço a licença para entrar aí na sua casa e passar as principais notícias do dia. Travestis são presos após extorquir clientes. As vítimas eram obrigadas a entregar dinheiro, senhas de cartões e ainda fazer empréstimos. Além de tudo, o grupo ainda agredia as vítimas. Daqui a pouco, todos os detalhes. 2 detentos morreram após tumulto em presídio de Edéia, no interior do estado. Um agente penitenciário ficou ferido. Daqui a pouco, mais detalhes sobre esse caso. Homem é preso suspeito de cometer latrocínio, que é roubo seguido de morte. O caso aconteceu na cidade Jardim, em Goiânia. Daqui a pouco, os detalhes desse caso também para você. Olha só, hoje o Brasil parou para assistir o sequestro em um ônibus na ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. Um atirador de elite do BOPE carioca executou o alvo. 37 reféns foram libertados sem ferimentos. Quase 4 horas de tormento, olha isso. Tormento e tensão por esses reféns. Esse criminoso que entrou nesse ônibus e amarrou as vítimas, né? E ameaçava colocar fogo no ônibus com todos dentro. Ele estava armado com uma faca, uma arma de choque, o famoso taser, e um simulacro, que é a arma de brinquedo. Depois dos casos, enche a tela aqui, ó, com as imagens, ô Débora. Enche a tela aqui. Olha só, depois de tudo isso, a mãe do cidadão, ela entrou em contato com a polícia e disse que o rapaz tinha problemas mentais. Mas a polícia comemorou o desfecho do caso, né? Isso nós temos que dizer. O desfecho do caso aí realmente foi favorável ao cidadão, né? Um ato muito bem executado pelo atirador de elite do BOPE, né? E agora para vocês aqui, depois do desfecho desse caso aí, nós vamos mostrar o preparo da elite da polícia, que é o Batalhão de Operações Especiais. Esse é o assunto do dia. Vamos repercutir como é a realidade prática do nosso Batalhão BOPE de Goiás. A tropa de elite goiana. Estamos aqui com o Tenente Coronel Giovanni, que é o comandante do BOPE, né? Tenente Michel, comandante do grupo de atiradores da companhia de policiais de precisão. Boa tarde a você, boa tarde, Tenente Coronel, boa tarde. Tudo bem, Tenente Michel? Esse aqui, o atirador de elite, né? Mascarado porque, na verdade, ele não pode mostrar aí a sua identidade, não é verdade, Coronel? Boa tarde. Isso mesmo, Vicente da Atena. Ele representa as ações da Polícia Militar ou de toda a força conjunta que está empenhada na ocorrência, e ele age sob o comando e sob a autorização de todos os escalões ali que estão empregados na ocorrência crítica policial. Portanto, a identidade dele não é revelada porque ele representa o comandante que está dirigindo aquela ocorrência. Sim. Comandante, quanto tempo leva um treinamento, né? Um treinamento desse, e para um atirador chegar a um nível desse de formação? Tem muitas pessoas aí que têm dúvida, acham que às vezes é fácil virar um atirador de elite, mas não é não. Leva um tempo, né? E demorado para você aperfeiçoar para chegar num nível desse, como um atirador de elite lá também, que hoje fez um ótimo trabalho no Rio de Janeiro. Com certeza, existe os cursos de capacitações. É um curso muito restrito que já pega o policial, o operador que tem um dom, um talento, uma aptidão para essa atividade,
que é uma atividade também muito especial dentro do Batalhão de Operações Especiais. Depois do curso de capacitação, há um regime intenso de treinamento e as ocorrências policiais vão passando para esse operador a experiência, sentindo ali o calor da emoção. Com o tempo, nós podemos dizer que nós temos um atirador de precisão totalmente em condição. Então, nós vislumbramos todo esse processo de aprendizado e principalmente da prática para garantir uma precisão das ações policiais da Polícia Militar do Estado de Goiás em defesa e proteção do cidadão. Então, para o pessoal entender melhor aí, você faz primeiro a formação do BOP, não é? Depois você faz um curso à parte dentro do BOP para você virar um atirador de elite. Antes de você fazer esse curso para virar o atirador, assim, experiente, nesse caso, você tem uma seletiva psicológica ou algo assim dos participantes? Com certeza, como eu disse, é avaliado dentro dos padrões profissiográficos, aquele que tem o dom, o talento, a aptidão, determinados conceitos que são importantíssimos, como a resistência à fadiga, conseguir suportar ficar na mesma posição cerca de 1, 2, 3, 4 horas e não realizar nenhum disparo, porque o disparo é o último processo que é feito pelo atirador de precisão numa ocorrência de crise e ele ocorre só numa situação absolutamente emergencial, em legítima defesa de alguém da tropa, do próprio refém ou mediante autorização que é tomada não só pelo comandante da ocorrência, mas muitas vezes num comitê de gerenciamento de crise que elabora aí essa decisão conjunta e repassa ao atirador de precisão. Que tipo de simulações vocês fazem para chegar, né, numa situação real? Essa mesmo do ônibus é uma situação que eles esperaram o rapaz sair, né, do ônibus, até esperaram algumas vezes, parece que ele saiu, acho que chegou a sair do ônibus umas 2 ou 3 vezes, não é isso, Débora? E realmente ele esperou o momento certo ali. Tem algumas situações, algumas simulações que vocês fazem assim mesmo, reais, assim como hoje? Com certeza, o treinamento nosso não é simplesmente o disparo. É aferido a arma, é aferida a munição, todas as condições que envolvem o tiro, o próprio estado emocional do atirador, o preparo físico. E a gente faz teste em vários materiais e produtos balísticos para realizar a efetiva capacidade ali do armamento, da munição, para obter o resultado desejado. A gente utiliza materiais, produtos que imitam ali o tipo de material que a gente vai enfrentar na ocorrência. Existem produtos que imitam a questão do corpo humano, né? No caso daquele criminoso que já foi esgotado todos os limites necessários, já foi esgotada a negociação, toda atitude de menor potencial, só resultando o tiro de precisão. Então nós temos que ter uma relativa garantia, porque nós trabalhamos com a faixa de 99,9% de garantia do atirador de precisão. Nesse caso aí específico, eu sei que a gente não pode comentar, né? É até antiético a gente comentar o trabalho lá do pessoal do Rio de Janeiro aqui. Mas nesse caso específico, na minha opinião, foi muito bem executado. Como a gente já imaginava, o cidadão aí, o criminoso, ele já tinha problemas realmente mentais, né? Ele chegou lá, não foi para fazer um roubo ao ônibus, né? Não foi um sequestro, na verdade, para assaltar e roubar os pertences daqueles ocupantes que estavam no ônibus, né? Pelo menos são todas as informações que a gente tem. Então, assim, o perigo eminente estava claro, que o desfecho desse caso aí ia acabar como uma tragédia mesmo, ou ele botando fogo, né, no ônibus, ou ele esfaqueando algumas vítimas aí, porque a arma dele, na verdade, era um simulacro, né, não era uma arma real. Mas realmente o desfecho não tinha outra opção. Na minha opinião, comandante, não tinha outra opção, né? A doutrina nossa de gerenciamento de crise, ela preconiza que a gente procura preservar vidas e automaticamente aplicar a lei. Nesse preservar vidas, nós priorizamos a vida do cidadão, daquele cidadão que foi colocado como vítima, como refém. Porque o criminoso, ele teve o momento de escolha. E ele, por um fato ou outro, né, escolheu estar naquela atitude ali
criminosa de infringir aquela violência injusta contra o cidadão, de ter aquele enfrentamento, o não acatamento das ordens policiais. Os policiais iniciam verbalizando, posteriormente desloca-se para o local um profissional treinado, que é denominado negociador, para trazer aquele indivíduo à lucidez de que aquele fato é criminoso e que ele não deve prosseguir naquela ação. E depois de esgotado todos os recursos táticos nossos e a condição ali de violência, ela é real e iminente, podendo tirar a vida de um cidadão, até mesmo de um policial ali que está para defender a sociedade, acontece da tomada de decisão por esse comitê, pelo comandante, e, lamentavelmente, a única saída que resta é a neutralização. Não visamos o resultado morte, mas neutralizar aquela ação agressiva, cessar a agressão para poder fazer automaticamente o resgate daquelas pessoas que estão vítimas e reféns. Olha aqui, nós falamos agora do curso, né? Pelo que esses homens passam para virar um atirador de elite nesse nível aí. Vamos chamar uma reportagem especial com os snipers do BOPE de Goiás. Na tela. Olhar fixo, concentração total, respiração baixa. Aqui, nada pode dar errado. Para um atirador de elite, o mínimo vento ou ruído faz toda a diferença e pode atrapalhar o alvo. Para esses policiais, só há uma chance de acerto. E a palavra errar foi riscada do vocabulário. O balão a 200 metros é fichinha para o policial do BOPE. No batalhão de operações especiais, alguns soldados se dedicam a 3 meses de treinamento para fazerem parte do seleto time de atiradores. Dessa forma, o policial se torna um apoio nas operações policiais de alta complexidade. É ele quem fornece retaguarda para a equipe que está na área de confronto. O preparo psicológico e a frieza são indispensáveis. Essa música aí ficou conhecida, né? Pelo filme do BOPE. Todo mundo ficou fascinado. Eu fiquei fascinado no filme. E eu acho que isso traz a população pra gente, né? Eu acho que cada vez mais traz a população junto à polícia, que é isso que é o bom, né? A polícia ser bem vista pelo cidadão e não o bandido, né? Que às vezes eles acham que o bandido ajuda, principalmente lá no Rio de Janeiro, nas favelas e tal, mas a realidade não é essa, né? A realidade é que a polícia que tem que ser realmente o protetor do cidadão. É muito gratificante, Datena, até mesmo a questão do cinema contemplar isso aí, porque a nossa razão de trabalhar, de servir e proteger é o cidadão, é a sociedade. O bandido, ele pode vir oferecendo algumas vantagens de início, mas é tão somente para cooptar o cidadão e depois torná-lo vítima ali do processo. É bom que as pessoas saibam disso. Tenente Mício, eu queria fazer uma pergunta. Qual a precisão que chega um fuzil desse para acertar um indivíduo mesmo, com certa precisão, e neutralizá-lo mesmo e acabar com aquela ocorrência? Boa tarde, Atena. Boa tarde. O sistema de arma de precisão, ele é composto por um conjunto, formado pela própria arma, pelo atirador e pelas munições. Esse conjunto, a partir do momento em que treinamentos, seleções são realizadas, a gente tem um histórico de atuação operacional que resulta de disparos de 50 metros a aproximadamente 1.000 metros. 1.000 metros? 1.000 metros. Poxa. Uma precisão aceitável, né? Tendo toda a tolerância climática, a tolerância mecânica, para que consiga se extrair o melhor desse conjunto. Ali no caso ali, inclusive eu ia perguntar isso, né? As circunstâncias ali, bota as imagens aí do rio. Né? Ali, eu não sei, mas o vento, né? Até mesmo que o clima lá no Rio de Janeiro mudou muito, né? Tá muito frio lá, a gente vê uma certa névoa, o vento interfere muito, né, nesse momento. A distância não era muito grande, mas o vento interfere muito
Correto. Existe toda uma telemetria, né, que envolve uma série de cálculos a serem aplicados em cada caso. Então, o policial, o atirador de precisão, ele leva em consideração cada uma dessas variáveis e faz a avaliação no local, né? Sendo necessário, inclusive, avaliações constantes e posterior mudanças para que ele consiga se adaptar à condição meteorológica do local, né? O comandante, na verdade, o atirador fica ali, né, no caso, e quem dá a ordem, na verdade, ali no caso, ficaria onde? Ele fica em terra com uma visão ali geral e ele que dá o comando para o atirador, na verdade, efetuar o disparo? É circunstancial, né? Existe uma série de fatores que devem ser levados em consideração. Estávamos numa situação em concreto em que uma ponte, com certeza, próximo dali foi montado um gabinete de crise e as informações cooptadas pelos agentes envolvidos na resolução fez com que o processo de tomada de decisão acontecesse. E a partir daí houveram comunicações entre os diversos agentes para a tomada de decisão. Nunca é uma ação isolada, né? Envolve um contexto total. Eu vi que tem uma imagem também, eu não sei se tem aí, Débora, a imagem do helicóptero, que ele passa não sei se vocês viram as imagens todas, mas tem um helicóptero também, que seria o GRAER aqui, né, o grupamento aéreo aqui de Goiás, não sei qual é o do Rio de Janeiro, não sei se é GRAER, mas ele passa também pelo lado e eles têm também os atiradores de elite do GRAER, né, que ficam do helicóptero. Se for preciso, ele pode acertar também ali, né, auxiliando pelo ar, né, no caso. São variáveis técnicas, né? A função daquele atirador não é a mesma do atirador de precisão. Ambos são atiradores que têm uma excelência profissional, uma expertise inquestionável, mas são frentes de serviços distintas. Isso é importante saber, ó. O atirador de elite do BOP, né, é diferente do atirador que fica no helicóptero. Porque tem, olha lá, tem as imagens e tem hora que o helicóptero passa, assim, pelo ônibus, e ele tá para fora. Foi uma das vezes que ele saiu. Era um momento que poderia tirar, mas é arriscado, né? Totalmente arriscado. Até mesmo porque o bandido você pode acertar ele não de uma forma precisa, ele entrar de volta no ônibus e aí acabar tendo um desfecho terrível, né? O que passa na cabeça do atirador numa hora dessa? Além de você tentar neutralizar a pessoa, se passam várias coisas na cabeça de um atirador, né? Correto. O atirador, até ele chegar nessa formação, ele tem um histórico. E nesse histórico ele passou por diversos filtros. Filtros de capacidade técnica, capacidade psicológica, capacidade física. Então o perfil indicado para o profissional que vai estar atrás da luneta é de um policial autocontrolado. Então nesse momento ele é bastante imparcial, não se vê acometido por fortes emoções. Ele tem noção da importância tática dele naquele momento. Então ele não se compromete com outras causas que não sejam aquela de realizar a sua função com total excelência. Eu achei a imagem do atirador ali. Bota o atirador quando ele acerta o tiro. Eu achei uma imagem legal, porque assim, não é uma comemoração, né? Porque a vítima foi acertada e morta. Não é isso, né? Mas aquela parte que ele comemora, porque ele fez um trabalho muito bem executado, né? Essa foi a minha impressão. É diferente daquela imagem que o governador chega, o governador é bem ríspido lá, né, o Witzel, chega comemorando e tal, muita gente criticou ele, né, porque é a morte do bandido e tal, mas aí é a comemoração de um trabalho bem executado, sabe, de um preparo já que vem de vários anos aí, e realmente salvando os cidadãos. Acho que é isso mesmo, né? Salvando todo mundo, ele vibra ali que ele teve uma execução correta. Porque se ele erra um tiro daquele ali também, o cara entra pra dentro, faz alguma coisa e cai em cima do atirador, né? Geralmente a imprensa é terrível, né? Eles vão culpar o rapaz se ele não acertar ali, não executar um trabalho direito, com precisão, e acabar tendo um desfecho terrível, é capaz de jogar ainda a culpa no atirador. Essa que é a pressão, né, que ele sente, e ele é preparado justamente para isso, né? Com certeza, e é bom dizer que em Goiás, no caso de ocorrências de crises, a Polícia Militar ela não atua sozinha. A Polícia Militar do Estado de Goiás atua juntamente com as outras forças de segurança, da Secretaria de Segurança Pública,
Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros é fundamental nesse tipo de evento para garantir também o socorro, o apoio médico a todos envolvidos, sejam cidadãos que podem ser vítima, refém, policial. Então, nesse comitê de gerenciamento de crise participam todas as forças de segurança pública, inclusive o Poder Judiciário, o Ministério Público e outros atores que podem ser convidados para realizar essa decisão que o Tenente Micel reportou aqui para nós. Legal. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pela entrevista de vocês aqui. Parabenizando sempre o trabalho aí dos homens do BOP, tá? Aproveitando aqui, ó, aproveitando que a tropa tá aqui, mês passado teve a corrida rústica do BOP, né? E a TV Goiânia Band, sempre parceira aí nas corridas. Goiânia vai suar e superar na primeira corrida do Batalhão de Choque agora. Agora é o Batalhão de Choque, que caiu a primeira corrida do Batalhão de Choque. Olha aí, as imagens aí, ó. Você tá vendo? Dia 19 de outubro, o kit montado, boné, sniper, blusa camuflada. O Major Murilo Felício, comandante do batalhão, convida a população goiana para o desafio. Minha equipe vai correr também? Você vai correr, ó, Débora? Vai correr, Débora? Você vai correr, Baiano? Rapaz, eu tô precisando correr um pouquinho, olha. Olha aqui. Tô meio gordinho, eu precisava correr. Mas eu não sei se eu dou conta. Tem que ter muito preparo, viu? Não é brincadeira não, a corrida... E a gente convida a população, né, pra corrida, mas enche a tela aqui, ô Débora, com as imagens, né? Vou agradecer o pessoal aqui pela entrevista, mas a gente chama também patrocinadores, né? A gente precisa chamar os patrocinadores para que ajudem aí na corrida, que são sempre importantes aí, né? Para ajuda de divulgar o trabalho e a aproximação do cidadão, sempre do cidadão com a polícia, né? Justamente, o Batalhão de Operações Especiais, em nome da nossa instituição Polícia Militar, agradece a sociedade civil organizada, os empresários que patrocinaram a corrida BOP e parabeniza a TV Band, a você, da Atena, toda a equipe e os cidadãos que participaram da corrida rústica BOP e felicita e parabeniza o Major Felício, comandante do Batalhão de Choque, dizer que toda a Polícia Militar, o BOP, está junto nessa empreitada e realmente o bom disso tudo é o que você disse, é essa parceria, o cidadão, o empresário, a gente numa corrente positiva, aproximando a sociedade da polícia e conseguindo atingir esse objetivo através do esporte. E para você participar, eu vou te dar uma receita. Vai lá no BOP conosco, dá uma treinadinha que você vai sair na frente lá no Batalhão de Choque. Vou sim. Eu tô precisando treinar um pouquinho. Obrigado, viu? Obrigado, comandante. Forte abraço. Né? Forte abraço para vocês. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Caveira. Olha só, pessoal, você viu? Os homens são totalmente preparados. São homens de classe, realmente. O cidadão... ele tem que estar ciente que esses homens aí são nossos heróis, são os heróis da nossa comunidade, são heróis, realmente, eles trabalham duro, sabe, treinamento atrás de treinamento, então eles merecem. Hoje uma missão muito bem executada no Rio de Janeiro, né, o batalhão do BOP do Rio de Janeiro já é conhecidíssimo. Parabéns, realmente, aí 37 pessoas saindo ilesa. Infelizmente, né, eu digo aqui infelizmente, porque o cara não era bandido, parece, né, e ele tinha problemas mentais. Infelizmente, acabou com a morte do criminoso e a gente nunca pode aqui comemorar também, né, a morte de alguém, tá certo? Olha só, polícia prende quadrilha de travestis suspeitos de extorquir clientes após encontros. Os criminosos registravam as cenas de sexo com câmeras de celular e depois chantageavam as vítimas. Enche a tela. Esse vídeo registra parte de um dos crimes. Depois de contar algumas notas, a travesti parece exigir mais dinheiro e, irritada, dá um tapa no rosto de uma das vítimas. Iago Pereira da Silva, que aparece na imagem, se apresentava como Anitta. Segundo a polícia, ele é um dos membros do grupo que exigia dinheiro de pessoas que marcavam massagens eróticas e programas. Segundo o delegado, quando entrava no quarto, a vítima era surpreendida pelo restante do bando. Um dos autores, primeiro, eles ingressavam de maneira regular nesse hotel,
Os demais entravam de maneira clandestina, se escondiam no banheiro. Quando a vítima ingressava no quarto do hotel, eles saíam do banheiro, né, já agredindo com socos, chutes. Além de Iago, foram presos Eduardo Souza Luz, conhecido como Stephanie, Marcelo Dias Moreira e Samuel Júnior Napoli. O quinto integrante, Paulo Rogério Vasconcelos Marques, foi preso na Espanha, onde curtia uma viagem. O jovem será extraditado para o Brasil. Entre as vítimas da quadrilha, a polícia soube de um médico, um policial e até de um padre. A vítima, ela procurava os serviços sexuais em programa, em sites afins. E o perfil das vítimas são pessoas casadas, algumas com uma certa posição social na sociedade. A quadrilha morava aqui em Goiânia. Nessa delegacia, 2 vítimas registraram queixas. Mas durante as investigações, a polícia descobriu que o ramo de atuação do grupo era maior do que se imaginava. Além de Brasília e da capital goiana, os investigadores descobriram casos de extorsões na cidade de São Paulo e até no Recife. Só das vítimas que formalizaram denúncias em Goiânia, a polícia estima que o grupo tenha levado pelo menos R$ 4.500. Os 5 presos vão responder por crimes de extorsão qualificada e associação criminosa, que podem render de 6 a 15 anos de cadeia. Meu amigo, complicado, hein? Você viu o tapa que ele dá no cara? Olha aqui. Vamos ver, olha, ele tá contando dinheiro, aí ele fala, tem o áudio, né, que ele fala alguma coisa, não dá pra entender, mas o cara aí, o travesti, vem, dá um tapão. Né? Nada contra travestis, nada contra... Mas isso aqui já é bandido, né, amigo? Isso é bandido. Você viu a cara? Isso já é bandidagem. Tem que ficar na cadeia mesmo. Pô, e aí os caras vão procurar também, fica sossegado em casa, vai procurar, né? Sossega aí em casa, aí. Sossega a bunda em casa, senta no sofá, fica tranquilo. É só arrumar problema mesmo. Mas é realmente um absurdo. Tem que cana nesses travestis aí. Olha só, tumulto em presídio aqui de Goiás resultou em 2 mortes e 2 agentes penitenciários feridos. Vou direto agora da redação com mais informações com o Divino Rufino. Onde foi isso, Divino? Esse caso aconteceu em Edéia, Vicente. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Na Tela. Edéia, que fica no interior de Goiás, a 130 quilômetros da capital Goiânia. Aconteceu ontem durante um procedimento padrão de revista nas celas. 2 agentes penitenciários entraram em uma das celas e foram surpreendidos por 2 detentos que estavam armados com objetos pontiagudos. Eles tentaram tomar as armas de fogo dos agentes penitenciários. Teve ali o início, né, de um confronto, né, corporal, de uma briga corporal, então, entre agentes penitenciários e os detentos. E aí acabou acontecendo aí disparos, né? Disparos foram feitos e os 2 presos acabaram atingidos. O Lucas da Silva Costa, que acabou morrendo no local, e também o Arley Ganda Cavalcante, que foi socorrido, levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos, também faleceu. A gente está vendo aí as fotos, né, dos agentes penitenciários que ficaram com ferimentos na cabeça, no pescoço, na orelha, foram levados para a unidade hospitalar lá do município e passam bem. Os ferimentos foram leves, graças a Deus. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária informou, através de uma nota, que todos os procedimentos cabíveis foram tomados em relação ao ocorrido e que um procedimento interno foi instaurado para a apuração dos fatos, Vicente. Divino, complicado esse pessoal aí, esses agentes são, na verdade, são heróis, né? Porque para receber o salário que eles recebem e trabalhar em presídios e ter que aguentar isso aí tudo, não tem outra palavra, porque para você escolher uma profissão como essa, que é uma profissão muito difícil, concorda comigo, Divino? Com certeza. Hoje em dia as cadeias não têm quase controle nenhum. Quem domina as cadeias, na verdade, são as facções criminosas. Então, assim, você trabalhar para receber um salário desse, né? Você tem ideia de quanto que é hoje aqui em Goiás, o piso salarial do agente? Vicente, não sei dizer, sinceramente. É difícil, é complicado, né? Mas é muito baixo. A gente sabe que é baixo. A gente não quer dar o número aqui, né, para não dar a informação errada.
mas é baixo. Nós sabemos que é baixo e realmente esse pessoal aí, na verdade, são heróis. E o número de agentes, né, Vicente, em relação ao número de presos, é totalmente desproporcional, né? São poucos agentes para cuidar de muitos presos. Essa é a grande realidade, né? Pô, as cadeias aqui, as penitenciárias, ela tem a superlotação, é o dobro, né? O dobro de detentos que caberiam nas penitenciárias aqui do estado. Como é que faz? E você imagina os agentes, já é pouco. Já seria pouco se tivesse no número adequado de detentos. Aí já não tem o contingente certo de agentes, você imagina? Vira uma panela de pressão, né, Divino? Uma panela de pressão onde você fica ali só esperando ela estourar. É isso mesmo, Vicente. Obrigado, Divino. Obrigado, viu? Boa tarde. Para você também. Olha só, vou dar um recadinho para você agora. Você que está acompanhando na tela não pode perder as ofertas que o Tatico Supermercados preparou para você. Confira comigo. Lava-roupas em pó brilhante, brilho ativo, 10,78. Amaciante Monbiju, 4,68. Desodorante Dove Rolon, 6,99. Creme dental Colgate MPA, 3,58. Shampoo condicionador Darling, 350 ml, 3,87. Desodorante aerosol Tabu, 4,95. Mistura para bolo Renata. Água sanitária Zup. O macarrão Sêmola Santa Malha Cortes, 1,89. Bombons Lacta Favoritos, 6,78. Nectar Nutrinectar, 2,49. Rosquinhas de coco Rancheiro, 4,29. Refresco em pó Tang, 78 centavos. Molho de tomate 10 tradicional sachê, 75 centavos. Ameixa importada ou pera pacãs, quilo 4,95. Cenoura ou banana prata, quilo 1,48. Maçã Fuji, quilo. Uva Itália, bandeja. Uva Red Globe, bandeja. Ou maracujá azedo, quilo 3,86. Beterraba ou tomate longa vida, quilo 78 centavos. Batata doce, quilo. Repolho verde, quilo. Ou alho a granel a cada 100 gramas, 87 centavos. Açúcar cristal Itajá, 5 quilos, 6,78. Feijão carioca, Dona Cota, 3,87. Arroz brejeiro, 10,95. No Tatico tem ofertas todos os dias da semana. O melhor de tudo são 6 lojas na Grande Goiânia. Tatico, barato todo dia. Olha aqui, agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Eu volto já já. Hoje tem o nosso quadro Me Chama Que Eu Vou. Espere aí, eu já volto. Isso e muito mais. Daqui a pouquinho, na tela. Na tela, oferecimento Tatico, barato todo dia. A Alto Líbano Caminhões é a sua concessionária Foton em Goiás. Caminhão para 3,5 toneladas. Motor Cummins, caixa ZF, ar, direção, vidro e trava. Sistema de injeção Bosch e com 3 anos de garantia. 100% financiado a partir de R$ 99.990. Caminhão que pode ser conduzido nos grandes centros com a CNH categoria B. Foton Caminhões, Avenida Goiás, Setor Norte Ferroviário, Goiânia. Fone 062-3942-0144. Quer dobrar os lucros da sua empresa? Com Promovendas aqui na TV Goiânia, você pode. E você, consumidor, acompanhe as ofertas a seguir. Qualidade e variedade em rodos, vassouras e desentupidores de vasos e pias é na Rodos Rodobens. As melhores pares de plástico, escovas de roupas e sanitárias com e sem pote. Rodos Rodobens, cuidando da limpeza. A Metalúrgica São Francisco fabrica telhas metálicas, isotérmicas, perfis, tubos de toda linha para serralheiro. Fazemos também cortes e dobras de chapas sob medidas. Metalúrgica São Francisco, tradição e honestidade. É assim que trabalhamos. Esteja tranquilo o dia todo, seja no berçário ou na creche, o seu filho estará em boas mãos fazendo atividades que despertam a curiosidade, aperfeiçoam o aprendizado e relacionamento social. Girassol Berçário e Escola, lugar de criança é no Girassol. Sua diversão está garantida nos hotéis do Grupo de Roma. Com 12 opções de hospedagem em Caldas Novas, a sua família vai se sentir em casa no Grupo de Roma. De Roma, os melhores hotéis das águas quentes. Instale já, irmão Soares. Agora você pode comprar seu piso com mão de obra de instalação especializada e parcelar em até 13 vezes sem juros. Procure pelo selo Instale já e aproveite essa facilidade que preparamos para você. Irmão Soares, mãos à obra. Meu nome é Genisval Duarte, moro no residencial Green Park
Estou na tela com Vicente da Atena. Olha só, de volta aqui, obrigado, meu amigo, obrigado mesmo pelo carinho. Olha aqui, agora nós vamos com o nosso quadro. Falta de iluminação pública na calada da noite. Quem gosta de andar no breu? Quem? Insegurança, perigo. A Jaqueline Moura foi até o bairro Jardim das Esmeraldas, aqui em Goiânia. Esse é o quadro Me Chama Que Eu Vou. Enche a tela. Olha só que situação, Vicente. Eu vou pedir pro Marcão desligar a luz do equipamento. Por favor. Consegue me enxergar, Vicente? Pois é. É desse jeito que os moradores aqui da rua 88, ao lado da GO 040, setor das Esmeraldas, aqui fica próximo ao terminal Garavelo, na saída para a Goiânia. A falta de iluminação tem deixado os comerciantes preocupados, principalmente por conta da segurança. Eles que antes fechavam as portas por volta de 7 horas da noite, agora precisam fechar mais cedo. E olha que esse problema é só há cerca de 30 dias. Antes tinha iluminação aqui, né, Walter? Sim, tinha sim. Já tem uns 30 dias que nós estamos passando por esse problema. Já chamamos as outras pessoas e nada foi resolvido até agora. Eu estou chamando vocês para a gente ver. Mesmo. O que acontece? Nós tínhamos as lâmpadas paralelas antes da iluminação da GO. Nós tínhamos elas, eles tiraram elas e estão cobrando a taxa do custeio da iluminação pública, está cobrando no nosso faturamento todo mês. Então o que acontece? Nós exigimos da ANEEL que volte as nossas luminárias de novo, porque nós não temos nada a ver com o problema da iluminação da GO. Isso aí é federal, estadual, então temos que resolver esse problema. A situação está complicada, Vicente. Tem um outro senhor aqui que também é comerciante, eu vou conversar com ele. Você é comerciante, tem um comércio aqui ao lado, como é que é seu nome? Nivaldo. Nivaldo, seu Nivaldo. Mesmo sem luz, eles estão cobrando a taxa para vocês, né? Está cobrando taxa de iluminação pública, nós queremos voltar as lâmpadas da prefeitura ou ligar a lâmpada da GO 040, que é da Getop. Agora me conta, com relação à segurança, vocês antes fechavam as portas por volta de 7 horas da noite, e agora? Agora tem que fechar às 16 horas, que é mais cedo às 18 horas, quer dizer, né? Então nós estamos tendo prejuízo, nós queremos solução. Nós estamos apostando, está na tela, né? Porque outra emissora já veio aqui, não resolveu nada, e nós estamos apostando em você agora, companheiro. Agora, com relação à segurança, novamente, você informou que um outro estabelecimento já foi assaltado, é isso? Outros não, vários outros já foram assaltados, então nós estamos fechando mais cedo, com medo. Com medo da escuridão que está aqui. Você está vendo aqui, a escuridão que está aqui. É um trecho perigoso? Muito perigoso, aqui é muito perigoso, que é uma saída, né? É uma GO, então aqui nós fechamos o comércio bem mais cedo e nós queremos solução. Tá certo. População falando aqui sobre a situação da falta de iluminação e realmente é um breu, Vicente. Imagina só passar por esse trecho por volta de 10 horas da noite sozinho. Ninguém aguenta, né, Vicente? Jaque, é complicado. É complicado. Eu conheço muito bem aí. Fica próximo ao shopping ali, né, do Garavelo. Do outro lado ali, logo, Jardim Itaipu, depois Real Conquista. Isso aqui é uma via de fuga, meu amigo. Para bandido, você não tem noção, porque o cara... Isso aqui fica na GO, o comércio fica ali na GO. O cara vai ali numa ferragista, vai numa loja ali, qual seja, tem um monte de comércio, de tudo quanto é tipo. Ó, isso aqui é uma ferragista, ó. O cara vem aqui com a moto... Ele mete o revólver aqui no cara, rouba, depois vai ali, rouba a farmácia, rouba o outro. Nessa escuridão aqui, meu amigo, só insegurança total. Olha isso aqui, né? Além de causar acidentes também, não é só isso. Mas insegurança total, pô, pessoal tendo que fechar as portas, querendo trabalhar. Olha só, os caras querem trabalhar e não podem trabalhar por causa de luz. Isso é um perigo, meu irmão. E vou te falar, daí pra lá, pra saída lá, que eu falei Real Conquista, Jardim Itaipu, Real Conquista, por ordem. O Real Conquista, pra quem não sabe, até hoje, meu amigo, você tem toque de recolher lá, até hoje. É um dos lugares mais perigosos da nossa capital, é esse aqui, ó.
É logo depois desse local aqui. Lá no Real Conquista. Concorda comigo, Baiano? Você conhece lá? Conhece, Elmo? O Elmão conhece. Não é não? Lá tem toque de recolher, meu amigo. Esse lugar é perigoso pra caramba. Além de uma PM ostensiva, que a gente tem aqui no estado, já falei e vou falar de novo, a gente precisa contratar mais policiais para ajudar mais nas periferias também. Isso aqui é perigosíssimo, tá? É uma rota de fuga enorme aqui para bandido, ó. O cara roubou aqui, ele sai fora, ninguém acha ele. E o Natela vai resolver isso. O cidadão aí, ele chamou várias outras equipes aí, não sei da onde e tal, mas ninguém tem a competência que a nossa equipe tem da TV Goiânia Band. Nós vamos atrás e vamos resolver esse problema, certo? Esse é o nosso quadro, Me Chama Que Eu Vou, agora com a Jaque também e com toda a equipe. Você pode chamar a equipe que nós vamos mesmo para resolver o BO. Nós vamos. E você pode ter certeza. Ó, tem uma nota aqui. A nota é de quem? Da Goinfra? Que ali é a GO, né? Ó, por nota, a Agência Goiana de Infraestrutura de Transportes esclareceu que é de competência dos municípios a manutenção de rede de energia do serviço de iluminação pública nas rodovias. Já a CEINFRA, que é da Prefeitura, a CEINFRA informou por meio de nota que ainda hoje vai enviar uma equipe dos serviços de manutenção da iluminação pública à Rua 88 para fazer um levantamento do que precisa ser feito e tomar as devidas providências. Já em relação à falta de iluminação na GO 040, a CEINFRA informou que esse trecho é de responsabilidade da Goinfra. Olha aí. Então vem cá, chama aqui, ô Gildo, me põe aqui na câmera aqui. Você viu a nota aí? A Prefeitura, CEINFRA, é porque aqui é o seguinte, para quem não entendeu, aqui tem a Rua 88, certo? Que está sem iluminação também, ao lado da GO 040, certo? A GO, no meu entender, a GO é da Goinfra, certo? Competência da Goinfra, do Estado. A Rua 88 faz parte do bairro aqui, que é de Goiânia, a CEINFRA. Então a CEINFRA já se propôs e já vai lá resolver o problema. É lógico que nós vamos acompanhar, certo? Nós vamos acompanhar. Então, eu mesmo vou entrar em contato, né, Débora? Eu e toda a equipe aqui, estamos esperando agora a resposta da Goinfra, não é isso? A Dani, da nossa equipe, a grande Etienne, estão esperando a nota da Goinfra em resposta da nota da CEINFRA. Nós vamos resolver, tá bom? É isso aí, mudando de assunto agora. Alerta sobre o risco de intoxicação alimentar. A preocupação aumentou depois que o médico e professor universitário Li Freitas, é verdade. Ele morreu, ele passou mal a comer um salgado em lanchonete de Goiânia. Nossa equipe foi às ruas e conversou com um especialista. Na tela. Que atire a primeira pedra quem nunca passou mal depois de comer alguma coisa. Aqueles lanches, tudo, sabe? Lá onde que eu trabalho, eu que faço. Eu comi e passei muito mal. Nossa, vomitando, fraqueza. Segundo essa médica, a sorte da Deuslânia é que tudo não passou de uma diarreia comum. Se fosse uma intoxicação alimentar, a garçonete poderia ter morrido. Pode matar, né? Uma doença que pode ser fatal. E geralmente vai depender do quê? Da bactéria que você adquiriu durante essa intoxicação. Comer um alimento que tem, por exemplo, uma bactéria, é muito mais provável que você possa morrer do que se for vírus ou protozoário, que é um verme. E também depende da resposta do hospedeiro. Se ele for diabético, imunossuprimido, idoso, mais chance também de ter quadros com desfechos piores. Essa pode ter sido a causa da morte do médico Li Freitas Fernandes. Laudos do Serviço de Verificação de Óbito vão confirmar se um salgado comido pelo professor da UFG estava mesmo contaminado e se foi uma intoxicação alimentar que matou o homem. Segundo a médica com quem conversamos, os maiores problemas é que muita gente confunde intoxicação com diarreia. Não sei diferenciar, não. Tem diferença?
A intoxicação alimentar, você tem diarreia, vômito, dor abdominal e a febre. Então, a febre é o sinal de alerta que tem que procurar um médico que pode estar precisando do antibiótico. Segundo especialistas, carnes, ovos e verduras estão entre os alimentos que mais podem causar intoxicação alimentar. Mas atenção, ligue o sinal de alerta sempre que você duvidar sobre a procedência ou sobre os procedimentos de higiene adotados no preparo de qualquer alimento. O mais certo é começar a ingerir líquidos, porque ela está perdendo, mas repõe, e procurar o médico. Porque só o médico fazendo exame de sangue e examinando, né, com o exame físico, ele vai ser capaz de diferenciar se é uma diarreia de origem viral, porque o próprio exame de sangue acusa, ou bacteriana. Tem alguma técnica para tentar fugir dessas comidas contaminadas? Tem, a gente sempre preparar um lanche em casa, entendeu? É o ideal. Olha só, vamos ao vivo agora com o nosso repórter Bruno Mendes, que está com o coordenador de alimentos da Vigilância Sanitária. Boa tarde, Bruno. Olá, Vicente. Excelente tarde para você e para todos que estão nos assistindo. Ao meu lado está o Jadson Tavares de Oliveira, ele que coordena a área de fiscalização de alimentos da Vigilância Sanitária aqui na capital e vai nos trazer mais informações sobre uma fiscalização no local onde esse médico teria comprado o salgado. Obrigado pela gentileza da entrevista, Jadson. Conta pra gente, equipes da Vigilância estiveram no local, foram encontrados alguns indícios que possam indicar contaminação de alimentos? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo. Nós tomamos conhecimento desse caso através das redes sociais. Até então, até a sexta-feira não tínhamos nenhuma denúncia em relação a isso, mas como começou a haver muita conversa nas redes sociais, nós fomos até lá no sábado para investigar se, antes mesmo de ter uma confirmação, das condições sanitárias e da exposição dos alimentos naquele local onde o médico fez a consumação dos alimentos, né? Então, lamentavelmente, um caso que veio terminar com a morte do consumidor, mas nós tomamos algumas medidas no sentido de fazer a investigação e determinar a causa e evitar que outras pessoas cometam esse mesmo consumo e venham a ter o mesmo destino. No local, de pronto, assim que chegaram, de imediato, vocês conseguiram verificar alguma irregularidade no preparo desses alimentos, no condicionamento também desses alimentos? Sim, a equipe de fiscalização chegou ao local no sábado, fez a coleta de diversos alimentos para fazer o levantamento, né, microbiológico do conteúdo desses alimentos, para encaminhar para análise laboratorial. E, além disso, nós fizemos a apreensão e inutilização no próprio local de diversos salgados, né, salgadinhos, né, que estavam fora da temperatura correta, propiciando um crescimento bacteriano e daí então podendo dar margem a uma intoxicação, a um surto, né? Então, Vicente, a gente está ouvindo aqui inclusive que a equipe esteve no local e alguns salgados, alguns alimentos que não estavam adequadamente armazenados foram inclusive apreendidos. Sobre questão de alvarás, fiscalização, estava tudo tranquilo? Sim, a maioria dos estabelecimentos sempre tem alguma irregularidade, né? Não foi diferente nesse caso, mas as irregularidades encontradas, excetuando a questão desses salgados, não, vamos dizer assim, não eram determinantes para acontecer alguma coisa. Outras irregularidades haviam sim, foi intimado, tem um prazo para ser corrigida essas irregularidades, né? Nós vamos fazer o acompanhamento, vamos fazer o retorno e verificar se houve ou não o cumprimento dessas irregularidades, né? Vicente? Bruno, no caso aí a gente até comentava, né, aqui na redação, eu e você, em relação à intoxicação ou a pessoa ter diarreia ou não, né, há suspeita de dengue, né, o professor podia já vir de uma dengue, né, já podia estar infectado com uma dengue, na verdade comeu alguma coisa que não fez mal, porque ele e a esposa, os dois passaram mal, né, tiveram diarreia, mas pode ter, às vezes, juntado uma coisa com a outra, né? E, na verdade, ela passou mal e teve aquela crise de diarreia e tal, e depois ficou bem. Às vezes, ele pode ter até desencadeado, né? Até mesmo pela diarreia, desencadeado uma infecção que talvez ele tivesse da dengue, né? Porque a dengue, ela deixa a gente debilitado, né? Aí você vai e tem uma complicação intestinal também, às vezes agravou e chegou, né, a esse ponto, né? A gente não sabe ainda, né?
Muito correto o raciocínio, viu, Vicente? Inclusive, até porque a especialista com quem eu conversei, uma médica infectologista, ela alertou que em caso de crianças, idosos, pessoas com alguma doença crônica, elas com certeza têm um risco maior de complicações em caso de intoxicação alimentar. Agora eu volto a questionar aqui o Jadson Tavares sobre esse serviço de fiscalização da vigilância sanitária, que é importantíssimo. Vocês fazem esse trabalho rotineiramente, tem autuado muitos comércios aqui na capital, até porque a gente acompanha o trabalho de vocês em parceria com a DECOM, e são vários os alimentos apreendidos, inclusive temos imagens de algumas dessas operações que o nosso jornalismo acompanhou, muitos alimentos em condições totalmente irregulares. Olha, praticamente toda semana tem algum estabelecimento em Goiânia que é interditado pela vigilância sanitária. Por falhas nas condições de higiene, por estar vendendo produtos clandestinos, irregulares, fora de temperatura, já estragados, deteriorados. Praticamente todos os dias nós temos feito isso. Agora, é claro que a população muitas vezes fica desprotegida porque ela não sabe o que se passa dentro da cozinha do estabelecimento. E isso é uma responsabilidade que cabe tão somente à vigilância sanitária dar essa proteção ao consumidor. Mas eu alerto o consumidor que há inúmeras outras situações que ele pode tomar cuidados para si próprio. Por exemplo, ao consumir alimentos que estão fora de proteção, numa feira, num comércio ambulante. Às vezes ele percebe uma lanchonete que já está suja, logo a frente já está toda suja, o atendente está todo sem paramentação necessária. O produto já está com aparência de estragado. Então, tudo isso aí, o consumidor pode e deve fazer valer os seus direitos. Ele não pode consumir isso aí sob pena de ter um problema agravado na sua saúde. Tá certo, muito obrigado. Jadson Tavares de Oliveira, coordenador da área de fiscalização de alimentos da Vigilância Sanitária, trazendo aí alertas importantes e dicas para o consumidor na hora de consumo. O programa Na Tela agradece a sua participação. A gente segue aí com você, Vicente. Bruno, é importante a gente dizer aí também, viu? Fica a dica aí para todo mundo. Cuidado, muito cuidado mesmo. A vigilância está pegando em cima, né? Obrigado ao Jadson aí. A vigilância realmente fazendo um trabalho aí excelente. Tá bom? Obrigado, Bruno. Obrigado, Jadson. Até mais. Olha só, nós vamos pro break agora? Não vamos pro break não. Olha aqui, eu tenho um recado pra você. Olha a chance que apareceu pra você. Meu amigo, a chance de estudar em um grupo educacional presente em todo o país, que oferece melhor relação custo-benefício do mercado. É a sua chance de estudar na Unip. Garanta o seu diploma e uma estrutura completa com educação de qualidade e professores altamente qualificados. E você pode ter tudo isso pagando a partir de R$ 169,00 por mês. Olha aí, e R$ 50,00 pela matrícula apenas. Isso mesmo, você acabou de ouvir, R$ 169,00 por mês e apenas R$ 50,00 pela matrícula. Não é demais? E tem mais. Na Unip você pode terminar sua graduação sem dívidas. Tá esperando o quê? Vem pra Unip. As inscrições são gratuitas no site aquivocêpode.com.br ou através do 0800 725 0045. Unip, aqui você pode. Olha só, agora nós vamos para um rápido break, intervalo comercial, e eu volto já já. Quer comprar utilidades para o seu lar? Na Goiânia Magazine tem. E os itens para decoração da casa? Na Goiânia Magazine tem presentes, alimentos, maquiagens, bijuterias, papelaria, brinquedos. Você encontra na Goiânia Magazine. Vem que tem! Qualidade, preço justo e variedade você encontra no Rei das Lonas, empresa especializada em lonas para coberturas de cargas, lona emborrachada e encerada, forração de caçamba, tela para proteção, peças e reforma de baú Cider. 3 lojas para melhor atendê-los. Rei das Lonas.
curso de Educação Física da Universo pauta a formação de indivíduos que estejam intrinsecamente relacionados às necessidades da sociedade, bem como às características do mercado de trabalho, visto que ambos estão em constante evolução. A gente tem uma vivência tanto dentro da faculdade quanto fora, né? Até pela qualidade dos professores, a gente trabalha e estuda muito o mercado, né? Que a gente vai encontrar depois de concluir o curso. Em comparação com outras pessoas, eu percebi que quem estudava no Universo, ou quem estudou no Universo... Estrangeiros visitam a região. Em alta temporada, a cidade chega a comportar mais de 500 mil visitantes. Caldas possui uma das maiores redes hoteleiras do país. Apoio de Roma, os melhores hotéis das águas quentes, play jogos, sinuca e pergolim, os melhores do Brasil. Diversão e descontração em no Altas Horas, snooker bar e restaurante, eucalipto tratado Amaru, é com a madeireira César de Inhumas, rally rodas, pintura, solda, desempenho de rodas e reforma em geral. Camelódromo A, tudo que você procura em um só lugar. Master Borrachas, desde 96 satisfazendo clientes. Leve e forte, sacos de lixo super resistentes e sem cheiro. Meu nome é Reginaldo. Eu queria desejar ao Vicente da Atena uma boa sorte no seu programa, no seu novo programa. Estamos juntos, viu? Obrigado, Reginaldo. Obrigado. Grande abraço para você. De volta na tela para você. Olha só, jovem é preso suspeito de assaltar e matar um homem na cidade Jardim, em Goiânia. Olha só, enche a tela. Wendel Marcos dos Santos foi morto friamente no dia 22 de outubro de 2018, por volta de 9 horas da noite, na rua Santa Rosa, no setor Cidade Jardim, em Goiânia. O empresário deixou mulher e 2 filhos. Tudo isso por causa de um aparelho celular. Depois de 9 meses de investigação, Lucas Alves da Silva, de 24 anos, foi preso no dia 2 de agosto deste ano no setor Tropical Vila, em Goiânia, como autor do roubo seguido de morte. Após as investigações, a polícia constatou que ele utilizava a motocicleta da própria esposa, uma Honda Bis vermelha, para praticar os assaltos e sempre roubava aparelhos celulares. Através da placa foi constatado outros 3 roubos com o mesmo veículo e o mesmo modo de agir. O crime ocorreu no dia 22 de outubro de 2018 e foram coletadas algumas filmagens de câmeras de segurança que mostraram toda a ação criminosa. A partir daí foi iniciado um trabalho de investigação pela Polícia Civil, com realização de diversas diligências, e após 9 meses de investigação foi possível identificar o autor do crime. Entre os crimes está o assalto a um salão de beleza no mês de maio. Ele roubou os celulares de funcionários e clientes. Em julho, ele abordou 2 pessoas no setor oeste, em Goiânia. Em outubro, no mesmo dia, ele tentou assaltar um homem, que correu e conseguiu fugir. Lucas ainda atirou, mas não conseguiu acertar a vítima. Alguns minutos depois, ele viu Wendel sentado na porta de casa, falando no celular, e praticou o latrocínio. Em dezembro, também de 2018, Lucas entrou em um bar no Jardim Petrópolis e roubou vários celulares. Na delegacia, ele negou em todo momento que teria praticado os crimes. Não, sou inocente. Mas, no momento da prisão, ele confessou tudo aos policiais da Delegacia Estadual de Investigações Criminais. Eu passando para ir embora, tinha um rapaz na esquina lá, um senhor. Era um senhor ou mais novo, não sei. Eu cheguei nele, abordei ele tava falando no celular. Aí, na hora da abordagem com ele, ele deu uma reagida, veio pra cima de mim. Como eu apontei a arma nele, a arma disparou assim automaticamente. Eu, como se diz, eu assustei também na hora da reação dele. Segundo o delegado, para despistar a polícia, Lucas vendeu a Honda Bis vermelha e com o dinheiro comprou a prata. A mulher dele sabia dos assaltos e foi presa por receptação, mas já foi liberada. Quem também foi preso durante as investigações foi um homem apontado como o receptador. Paulo Ricardo comprava os celulares roubados e vendia pela internet e em uma loja no Camelódromo de Campinas. Ele também foi preso temporariamente e confirmou que realmente adquiriu o celular roubado do Lucas. Para praticar os crimes, Lucas usava um revólver calibre 22 e, detalhe, trabalhava como motorista de aplicativo. Olha só, isso é uma canalice, né? Não acaba isso. Matando por causa de celular. Isso é um canalha esse cara. E os outros já estão soltos, viu? A mulher e o outro cara receptador tá solto. Lei fraca não mantém ninguém na cadeia.
exclusive esse vagabundo aí, tá bom? Olha só, vamos pro zap aqui que tem uma mensagem interessante, não é isso, Débora? Eu estudo perto desse lugar, é impossível alunos descer nesse breu. Escola Michele Prado Rodrigues, é isso? Escola Michele Prado Rodrigues, a escola é perto lá do breu, lá que a Jaque fez, não me chama que eu vou. Sobre essa reportagem que está passando agora, essa escuridão toda fica próxima à Escola Estadual Michele do Prado Rodrigues. Nós vamos resolver o seu problema. Pode deixar que eu vou atrás, tá bom? É isso aí. Mais um na tela pra você. Amanhã eu tô de volta com mais à 1 da tarde. Um beijo, ótima terça-feira. Sua marca vista em Goiânia e região. Anuncie aqui. 62-3240-8214. TV Goiânia Band. Uma TV feita para você. Este programa é uma produção independente de responsabilidade de seus